Boa noite a todas, todos. A gente fica nervoso, né? A gente dá aula há 25 anos, mas quando monta umas estruturas assim, a gente vai ficando meio tenso, né? Então cada elemento desse aqui acho que é responsável por um pedaço da minha tensão. Mas obrigado, muito obrigado. É uma honra poder falar alguma coisa sobre um projeto tão especial. Eu queria começar quebrando um pouco o protocolo e talvez as expectativas em relação à minha fala, mas depois de aproximadamente 50, talvez 60 entrevistas conduzidas do canal, eu queria falar um pouco sobre o que é fazer uma entrevista dessa aparecer. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes que existe, assim, porque a gente assiste o resultado final. A quantidade de gente envolvida nisso, para que cada entrevista dessa aconteça, com todo respeito, Guilherme, você pediu uma salva de palmas para as pessoas que foram entrevistadas, para as pessoas que estão aqui, enfim, mas eu queria, se a gente puder, fazer uma salva de palmas especial para todo mundo que faz isso acontecer, talvez das câmeras para trás. Assim. Então, obrigado, e é muito legal ver essas pessoas aqui. Muitas delas estão aqui hoje trabalhando ou vieram aqui de uma forma muito especial. Acho que a gente precisa agradecer demais, porque isso aqui é uma coisa muito potente, muito legal. Quando a gente falou em tentar associar o Canal 1 Brasil à ideia de política e obviamente, ao tamanho do fortalecimento, da representatividade de um projeto dessa natureza para o fortalecimento da democracia, num instante em que nós estamos debatendo democracia no nosso país, eu falei, rapaz, o que eu posso falar para ser, obviamente, muito cuidadoso e escolher muito bem as palavras de uma maneira que a gente consiga dizer algo a respeito do quanto a FEComércio, e depois esse projeto tão especial, trata de política no seu cotidiano. E eu lembrei de duas passagens muito especiais até chegar no Canal 1 Brasil. A primeira delas eu estava começando a minha carreira de cientista político e em 2009, salvo engano da minha parte, o professor Borges realizou, organizou, foi um dos organizadores de um grande ciclo de debates com políticos sobre reforma política na sede da FEComércio em São Paulo. Foram vários episódios. E eu trabalhava para um cientista político e ele e eu fomos contratados pela FEComércio para comentarmos cada debate. Então, depois que o debate acontecia, a palavra era passada para os cientistas políticos e a gente comentava o que tinha acontecido ali. E figuras muito interessantes passaram por ali para falar sobre reforma política. Curiosamente, eu não vou ironizar nenhum deles, obviamente, mas os temas continuam rigorosamente os mesmos. Então a gente não sei se é exatamente a reforma política que vai resolver parte expressiva dos problemas que a gente tem, dado que eles são sempre os mesmos. Mas são importantes, instigantes e desafiadores e merecedores de debate. Depois de um tempo, o professor Lanzana me convidou para fazer parte do Conselho de Economia da FEComércio, sendo responsável sempre pelo fechamento das reuniões durante alguns anos para falar sobre política. Então, assim, a responsabilidade da FEComércio em falar sobre política, em refletir sobre política, em pensar política, em debater política, sempre foi um compromisso significativamente expressivo e algo merecedor de muita atenção, muito respeito, né? E digno de todas as lógicas de reflexões acerca do que seja essa ideia de democracia, essa ideia da política nas nossas vidas. E aí nasce um Brasil. Em 2015 eu tive a oportunidade de dar uma entrevista falando sobre a importância da educação política para o fortalecimento da democracia. Ou seja, não existe a ideia, a concepção de democracia, se não existir a ideia de educação política para a democracia. É o que Norberto Bobbio, um pensador italiano extremamente importante e relevante para o século XX e, obviamente, para todo o restante das histórias que a humanidade vai contar, chamava de uma das promessas não cumpridas da democracia. Portanto, absolutamente essencial para o funcionamento da democracia seria pensar na ideia de qualificarmos a democracia. E nós passamos cerca de um século e meio quantificando a democracia. Não que tenhamos errado nisso, muito pelo contrário, mas a expansão do sufrágio, né, durante parte do século XIX e principalmente ao longo do século XX, infelizmente não foi acompanhada por uma qualificação das pessoas que ganharam o direito de escolher os seus representantes, principalmente por meio do voto em processos eleitorais.
Isso significa dizer que um dos grandes dilemas de Charles Wright Mills, perdão, de John Stuart Mill sobre o governo representativo, pensando em cidadãos passivos e ativos e do quanto estes cidadãos ativos eram essenciais para o desenvolvimento da democracia, se no século XIX isso ecoou, ainda ecoa no século XXI. O quanto nós seremos capazes e somos capazes de educar as pessoas para o exercício da democracia numa sociedade que se pretende ou que é democrática. A partir disso, a gente poderia dizer tranquilamente que a democracia vive, sim, uma crise qualitativa no sentido de ser desafiada cotidianamente pela ideia de que nós precisamos fazer algo que nós ainda não conseguimos fazer. E patinamos num debate acerca de como fazer. Por exemplo, diz o artigo 205 da Constituição: educação é direito de todos e dever do Estado. E o fim desse artigo termina mais ou menos assim: inclusive para o exercício da cidadania e o preparo para o trabalho. Porque nós ainda estamos discutindo se a gente precisa ensinar algo sobre cidadania e democracia nas escolas, se a Constituição escreve isso no seu artigo 205. Claro que as pessoas podem dizer, mas uma Constituição tão complexa quanto a brasileira demora muito tempo para se consolidar na realidade. O problema é que nós escrevemos isso nas leis sobre educação no Brasil na Proclamação da República. O que significa dizer que faz mais de 100 anos que o Estado brasileiro está dizendo para a sociedade brasileira, ou o Estado está dizendo para ele mesmo, nós somos os responsáveis pela educação formal das pessoas para o exercício pleno da cidadania. Porque a gente ainda está discutindo se isso é razoável ou não, se isso já está consolidado. Partindo da Constituição de 88, todas as leis que tratam de educação no Brasil falam sobre questões fundamentais para a compreensão acerca do funcionamento do Estado para a vida em sociedade por parte das pessoas. Porque nós ainda estamos discutindo se devemos ou não devemos discutir isso. Nós devemos. Isso é absolutamente fundamental. Mas existem desafios de ordem ideológica, desafios de ordem de abordagem, etc, etc, etc. Seremos nós efetivamente e absolutamente incapazes de construirmos bons métodos, bons materiais, bons produtos, bons parâmetros educacionais? Eu tenho a mais absoluta certeza que nós somos extremamente capazes de fazer isso. Quando eu olho para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para a Base Nacional Comum Curricular, para as discussões acerca do novo ensino médio, eu tenho absoluta certeza de que nós, enquanto país, somos absolutamente capazes de escrevermos algo sobre a importância da democracia e da cidadania nas escolas. Mas para corroborar ainda mais essa questão nacional, eu gostaria de encaminhar o final da minha fala para algumas organizações que ainda têm algum tipo de credibilidade no planeta, por mais que até o fato de o planeta ser redondo tem sido discutido nos últimos anos na nossa realidade. A Organização das Nações Unidas deixa bastante evidente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 a importância das pessoas conhecerem as regras sob as quais elas vivem e o ambiente no qual elas estão, sobretudo e obviamente quando a gente fala em realidades democráticas. O que era um desafio bastante significativo em 1948, ainda é um desafio bastante representativo em 2024. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1996 da Organização das Nações Unidas estabelece compromissos muito evidentes com a necessidade de nós compreendermos os nossos direitos e a nossa presença dentro das sociedades. O Índice de Desenvolvimento Humano, em seu relatório de 2002, que é um relatório sempre temático, e em 2002 assumiu como sua temática o desenvolvimento da democracia no planeta, dedicou suas centenas de páginas a discutir a importância da democracia para o desenvolvimento das sociedades. E a Unesco tem uma estratégia de 2016 falando sobre a lógica da cidadania global.
Estratégia de Cidadania Global, ECG. Essa é a contribuição da Organização das Nações Unidas. A mais importante, talvez, no entanto, a despeito de todas estas que são extremamente relevantes, seja aquela que está sendo extremamente usada ao longo dos últimos poucos anos, quiçá das últimas 2 décadas, enfim, que tem sido desenvolvido e se transformou efetivamente num documento, em algo olhando para 2030, chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os tais ODS. Seus 17 objetivos e suas 169 metas, me corrijam se eu estiver equivocado nos números. Pelo menos 6 desses objetivos carregam consigo questões absolutamente textuais associadas em algumas de suas metas às ideias basilares atreladas à necessidade de transmissão de conhecimento das pessoas para a vida em situações minimamente basilares associadas ao que se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável. Então, os objetivos 4, especificamente atrelado à educação, 5, 6, 10, 16 e 17. E eu estou sendo bem conservador nas minhas considerações acerca destes 6 objetivos. Dava para largar aqui e, de uma forma talvez um pouco mais heterodoxa, chegar em 8, quiçá 10 desses objetivos, como aqueles que dizem que as pessoas precisam conhecer efetivamente as suas realidades e não existe outra forma disso acontecer senão por políticas sistematicamente bem feitas de educação para o exercício da cidadania e, obviamente, para o exercício da democracia. A gente pode ir para um outro instrumento, para uma outra ferramenta e se utilizar do relatório de 2017, 2018 do Instituto Ethos sobre ESG para falar, dentro desse formulário, de uma série de práticas que são textuais no documento que dizem as pessoas precisam ser estimuladas a conhecerem sua realidade política e compreenderem em que medida uma série de valores fundamentais estão sendo garantidos para esses indivíduos. Para além da lógica ESG, eu tenho o ISO 26000, que não é exatamente uma normatização, mas são parâmetros basilares para o ideal de responsabilidade social, sobretudo no universo empresarial, corroborado por normas brasileiras, né, pelas NBRs, associadas ao ISO 26000, que falam na importância do conhecimento para o exercício da vida em sociedade, democrático, cidadão e coisas dessa natureza. E, por último, o GRI, que talvez seja um dos mais importantes instrumentos de concepção de relatórios de responsabilidade social por parte das empresas, que também faz perguntas específicas acerca do quanto as empresas se envolvem no amadurecimento e no fortalecimento da democracia nas suas práticas cotidianas. Não sei se preciso dizer mais alguma coisa, Guilherme, no que diz respeito a outros exemplos mais. Talvez eu possa lembrar de uma cartilha que o Instituto Ethos lançou em 2022 falando sobre a importância do voto para o exercício da democracia como pauta de responsabilidade social e empresarial. Mas tenho certeza que no universo empresarial nós temos suficiente capacidade de reconhecer o papel dessas organizações em termos sociais. E se as empresas ancoram suas ações de responsabilidade social em temáticas escolhidas muitas vezes de forma livre por elas, e que bom que seja assim, por que não escolhermos o desenvolvimento da democracia como uma temática central nas agendas de responsabilidade social das empresas no Brasil? Um Brasil talvez seja um grande exemplo disso. Uma série lançada em 2022, inclusive, buscou agregar algumas dessas experiências. E ali foram entrevistadas pessoas envolvidas por parte de suas organizações em grandes projetos de educação política. Instituto Votorantim, Engeform, Natura, Laticínios Tirolês, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná e alguns outros bons exemplos que a gente poderia citar aqui. Eu quero agradecer demais por um Brasil, não só por me dar uma oportunidade de trabalhar, por me dar uma oportunidade de falar o que eu penso, mas principalmente por me dar a oportunidade de ter orgulho de ser brasileiro e de contribuirmos, nós todos, nesse projeto, com o desenvolvimento de um debate democrático e minimamente concentrado num compromisso extremamente complexo e desafiador,
de levarmos adiante a democracia que nós queremos construir nesse país por meio de bons debates. Obrigado, boa noite, parabéns pelos 10 anos.